Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nessa manhã, gostaria de compartilhar com vocês 1 Pedro, capítulo 5. Estamos chegando. Nos comprometemos a fazer uma ministração expositiva sobre o livro de 1 Pedro. E hoje nós chegamos no capítulo 5. Vimos muitas coisas importantes para a nossa vida até esse momento, mas ainda não acabou. Jesus ainda tem algumas coisas a dizer para nós através desse livro, pelo menos nesse momento, né? Porque se nós lermos essa mesma passagem amanhã, o Senhor vai falar outras coisas conosco. 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero, como eles testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Até aqui. Porque a gente não vai conseguir completar os 3 conselhos que ele dá aqui, nesta carta hoje. Então essa é a primeira parte. O tema da nossa mensagem de hoje, conselhos para a paz. Por que conselhos para a paz? Porque quando nós nos juntamos com pessoas, qualquer lugar em que existam 2 ou mais pessoas, automaticamente vai haver uma questão de liderança, alguém vai tomar a frente, né, para liderar, e também vão haver conflitos. Onde existem 2 ou mais pessoas, tem 2 coisas que acontecem: alguém vai liderar e alguém vai ser liderado, e vão existir conflitos. Isso é fato. Em qualquer lugar, seja no seu trabalho, seja na sua escola, num grupo de trabalho escolar, e na igreja também não é diferente. Na igreja nós temos pessoas de diversas formações e de experiências, que têm pensamentos diferentes, que lideram em determinados lugares e que chegam numa igreja de repente e precisam também se submeter à liderança, e ao mesmo tempo que também serão liderados, também estarão liderando em algum momento. Quando olhamos a mensagem, essa passagem de Pedro, uma das coisas que fica muito clara para nós é que também existiram conflitos ali, na igreja do Senhor. Conflitos entre os mais velhos e os mais novos. E Pedro foi muito sábio em não deixar isso crescer, não deixar esses conflitos tomarem proporções maiores ao ponto de vir causar as separações no corpo de Cristo. Então ele automaticamente compreendeu o que estava vendo, ele como um pastor ali, ele enxergou que estava tendo algum tipo de divergência, de conflito, então ele traz um conselho, ele começa a trazer conselho, ele aconselha os líderes, aconselha os jovens e aconselha a todos. Hoje nós vamos falar sobre os líderes e os jovens. E na semana que vem nós falaremos sobre o conselho para todos. É interessante que ele começa falando para nós, né? Quando a gente começou lá no capítulo 1 de 1 Pedro, ele se apresentou como apóstolo de Jesus Cristo, não foi? Lá em 1 Pedro, se você abrir a palavra do Senhor, você vai ver Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Agora, ele se apresenta como presbítero, não mais como apóstolo. E aí talvez na nossa cabeça fique aquela diferença: por que ele começou como um apóstolo e agora ele fala como um presbítero?
A questão de um apóstolo ele é responsável pela igreja num contexto universal, por todas as igrejas. O apóstolo é responsável por isso, tanto que à medida que as pessoas iam sendo acrescentadas ao corpo de Cristo, elas tinham que aprender aquilo que os apóstolos haviam aprendido de Jesus. Então o apóstolo é responsável pela igreja num contexto geral. O presbítero ele já está mais concentrado em um grupo de cristãos que se reúnem em um determinado local, como uma igreja, por exemplo. O presbítero está responsável por aquela determinada igreja. Então essa é a diferença. E aqui o Pedro ele não se coloca numa posição, olha, como eu sou apóstolo, né, então eu estou falando para vocês como apóstolo, já que vocês são presbíteros. Não, ele não se coloca nessa posição. Uma posição que inclusive a Igreja Católica colocou ele, né, como o sucessor de Jesus, como o Papa. Na realidade, o sucessor de Jesus, aquele que ficou aqui para nos conduzir, nos direcionar, para nos orientar, foi o Espírito Santo, e não o Papa. E Pedro tem essa consciência tranquila. Ele mesmo não se acha como o sucessor de Jesus. Por isso que ele se coloca aqui na qualidade de presbítero, como todos os outros. E não só um presbítero ou um simples presbítero, mas um co-presbítero ou um co-pastor, né? E nós vamos usar muito a palavra pastor aqui, porque quando a gente, ou pastor ou líderes, né? Acho que líderes ficaria até melhor, porque nesse tempo aqui nós não tínhamos líderes de ministérios, né? Dentro da igreja você tinha apenas o presbítero e os diáconos. Essa era a liderança da igreja. Hoje em dia nós temos pessoas que exercem cargos de liderança dentro da igreja e também funções de liderança. Muitas pessoas dentro da igreja não têm cargo, mas elas acolhem essa função que é dada a todo e qualquer cristão, que é inclusive uma função pastoral. Em nossa igreja nós não temos, por exemplo, pastoras como cargo, mas nós temos mulheres que exercem função de pastoral. Mulheres, homens, adolescentes que exercem uma função pastoral. E aqui o Pedro ele chama a liderança da igreja porque ele diz, olha, eu estou muito preocupado com vocês, então eu apelo, eu rogo, né, em algumas traduções, eu rogo aos presbíteros, aos líderes que existem entre vocês. E aí ele começa a trazer para nós essas preocupações e exortações. Então ele primeiramente vai dar uma ordem à liderança referente à sua função. Ele vai tratar essa questão da função. A função ele trata claramente aí no verso 2, pastorei o rebanho de Deus. Pedro aqui ele está compartilhando uma ordem que ele havia recebido do Supremo Pastor. Lá em João no capítulo 21, quando ele ainda estava meio confuso nas suas ideias e nas suas emoções, e Jesus vai captá-lo para o ministério, porque o fundamento para você servir no ministério de Deus é a resposta que você dá a Jesus quando ele pergunta, você me ama? Se o teu ministério estiver baseado em qualquer outra coisa que não há essa resposta, ele está fundamentado em coisas erradas. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa entender qual é a função. Qual é a função pastoral? Qual é a função de um pastor, de um presbítero, de um líder? Qual é essa função dentro do corpo de Cristo? Eu destaquei algumas aqui: cuidado, proteção, condução, disciplina e orientação. São funções pastorais dentro do corpo pastoral. Quando nós pensamos na questão do cuidado pastoral, nós precisamos nos remeter principalmente à figura, do pastor, um pastor de ovelhas. Quando nós vemos um pastor de ovelhas, ele existem momentos durante o ano em que a quantidade de insetos, de moscas, de carrapatos é muito grande no meio do rebanho de Deus, no meio do rebanho daquele pastor, Então esses animaizinhos, esses insetos, o que eles fazem? Eles entram pelos orifícios da ovelha, eles entram pelo ouvido, eles entram pelos olhos, pelo nariz.
E à medida que esses animais, que esses insetos adentram o interior da ovelha, eles começam a se alimentar de partes do cérebro dessa ovelha. Eles vão comendo o cérebro, o carrapato, a mosca, insetos, eles entram pelo ouvido, olho e nariz, começam a comer o cérebro da ovelha. E à medida que ele vai comendo o cérebro da ovelha, aquilo vai gerando uma dor, mas uma dor tão grande na ovelha, que ela começa a correr desesperada para procurar uma rocha muito dura, para ela poder bater a cabeça, para tentar aliviar a dor. E à medida que ela vai batendo a cabeça, você sabe o que acontece, né? Isso leva a ovelha ao óbito, à morte. Então o pastor, ele tem uma função que ele pega óleo, azeite e mistura com algumas ervas medicinais e derrama, ele unge a ovelha, derrama aquilo na ovelha, protegendo o nariz, os ouvidos, os olhos, vai espalhando por toda a lã da ovelha, para proteger essa ovelha contra a ação desses insetos, que podem levar a ovelha à morte. Nos dias atuais, quando a gente pensa nessa questão de ungir, a gente não unge as pessoas, né? Não tem mais essa prática de ungir com óleo, porque naquele tempo era unção com ervas medicinais, que tinham um propósito de afastar animais ou até de curar alguma enfermidade. Quando nós trazemos isso hoje para uma questão espiritual, o nosso chamado, a nossa função enquanto líderes é de ungir as pessoas, mas com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, rogando ao Espírito Santo que encha cada um dos cristãos com a presença do Espírito, porque uma vez que os irmãos estão cheios do Espírito, o inimigo não tem espaço dentro de vocês para colocar coisa no seu ouvido, na sua cabeça, para te conduzir por toda e qualquer onda de doutrinas. À medida que a palavra do Senhor ela é instruída e como um cuidado na sua vida, à medida que você vai se alimentando dessa palavra, isso vai trazendo fortalecimento para o seu interior. Então essa é a primeira questão do cuidado pastoral, né? Que orar, interceder e ensinar para que o Espírito Santo possa encher, completar você, para que você não se torne vítima desse tipo de coisa. A segunda questão, segunda função que eu coloquei aqui seria a proteção, né? A proteção nós vemos, por exemplo, quando lá em Lucas 15, o pastor ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu, porque ele sabe que aquela ovelha perdida ela se torna uma presa fácil para qualquer tipo de lobo, ela se torna uma presa fácil para os lobos. Ela vai andar por lugares complicados, ela pode cair em valas, irmãos, valas que só cabe ela ali. Uma vez que ela encaixou naquela vala, para ela sair ela não consegue. E muitas vezes ela morre afogada, porque ela cai na vala, ela não consegue sair dali sozinha, a chuva vem, enche aquela vala de água e ela morre muitas vezes afogada. Pensando também o que? Na condução, uma outra função pastoral, a condução das ovelhas. E aí nós olhamos lá para o Salmo 23, né? Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. O pastor ou o líder é aquele que conduz a ovelha, que mesmo ela muitas vezes querendo sair para a direita ou para a esquerda, ele conduz esta ovelha, leva ela para os lugares onde ela possa realmente descansar, onde ela pode recobrar a sua força, a sua energia, a sua vitalidade. Isso é extremamente necessário, essa condução, porque se você não conduz as pessoas que Deus coloca sob sua responsabilidade, alguém vai conduzir. Se você não influenciar essas pessoas, alguém vai influenciar. E é uma responsabilidade nossa, né, enquanto liderança. E eu gostaria que você entendesse que todos vocês são chamados a uma função pastoral, uma função de liderança. Não fica pensando que isso aqui, mas é só para o pastor, é só para o presbítero. É um destaque que Pedro faz, porque na época dele só haviam presbíteros e os diáconos. Hoje nós temos pessoas que são chamadas à liderança e que exercem uma liderança mesmo sem cargo.
Então todos nós somos chamados a essa função e a esse cuidado. A outra questão, amados, é uma questão que é doída. E essa daqui é uma das que causam grandes problemas dentro da igreja, que é a disciplina. É necessário que haja disciplina. Quando nós vemos o Salmo 23, Davi fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam, me conduzem, não é? Então, o pastor, um líder, ele precisa ter um cajado. O cajado, ele tem duas funções. Ele tem a função de acolher e de corrigir. Aquela parte que tem um ganchinho na ponta, é a parte quando a ovelha está saindo do caminho do que o pastor está conduzindo, ele puxa ela e traz para o caminho de volta. Vem para cá. A outra parte, o inverso, que é a vara, essa é usada quando a ovelha ela é rebelde. Quando a ovelha acha que ela pode fazer o que ela quer, ir para onde ela quiser. E aí muitas vezes essa ovelha ela acaba se desgarrando por lugares onde ela não deveria ir, se alimenta de coisas ruins. Muitas vezes ela acaba caindo naqueles arames farpados, né? Se machuca toda. E muitas vezes, irmãos, um pastor ele precisa quebrar a perna da ovelha para preservar a sua vida. Porque muitas das vezes essa ovelha, por mais que o pastor traga ela com amor, que meta o cajado nela para ela poder, né, se corrigir, ela não se corrige, ela continua colocando a vida dela em risco. Então muitas vezes nós vemos o pastor tendo que quebrar a perna daquela ovelha para ela parar de se desgarrar e de ficar pulando em lugares onde ela não deveria, colocando a própria vida dela em risco. E isso quando nós trazemos para o nosso dia a dia, muitas vezes, nós como líderes, nós temos uma função de exortar os irmãos, né? A exortação é uma animação, exortar aqueles que estão desanimados e puxar a orelha daqueles que estão caminhando de forma errada, estão dando mau testemunho de Jesus, estão agindo de forma como se não fossem realmente cristãos. Muitas vezes dentro da igreja nós temos ovelhas que se comportam como bodes. Você vai chamar atenção, você vai orientar, dá coice, dá chifrada, pula, né, e não aceita de jeito nenhum. Essa é uma das funções pastorais difíceis, mas que são fundamentais no reino. Se você olhar a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 12, tem orientação lá sobre a questão dessa disciplina. Hebreus 12, do verso 5 até o 11. A palavra diz assim: olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a que aceita como filho. Suportem as disciplinas, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. O que dizer então sobre a questão da disciplina, daqueles que rejeitam a disciplina? Quem não recebe a disciplina é bastardo, não é filho. A palavra é muito clara: Deus disciplina e castiga todo aquele que é filho. Deus envia muitas dificuldades como uma expressão de amor, graça e bondade de Deus para conosco, para moldar o nosso caráter. E muitas vezes nós não queremos a disciplina do Pai. Orientação é a última que eu coloquei aqui. Tem muito mais, mas eu resumi basicamente em cuidado, proteção,
condução, disciplina e orientação. Se olharmos a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 3, verso 15, o Senhor diz: então eu lhes darei pastores conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Então aqui fica muito claro que o pastor, ele é dado à igreja não porque ele quer, mas porque é o Senhor quem vai dar, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem vai direcionar a esse pastor. E a nós precisamos entender como líderes que a condução da igreja, a orientação da igreja é função nossa. E aí eu digo para você também enquanto pai, porque você é chamado a pastorear a sua casa, então a orientação na sua casa é uma responsabilidade sua, da sua esposa. Os dois devem instruir os filhos, mas a responsabilidade primária de instrução espiritual, de cuidado, é do pai. O pai que não está instruindo, não está pastoreando a sua esposa e os seus filhos, está agindo de forma errada. Está falhando no chamado primário que nós temos, de pastorear o nosso lar. E é o Senhor quem dá, e Ele diz o quê? Que nós enquanto líderes, devemos conduzir essas pessoas com sabedoria e entendimento. E aonde nós encontramos sabedoria e entendimento, se não nas Escrituras Sagradas, irmãos? Não dá para instruir ninguém apenas pelo achismo. Eu acho que é assim, eu acho que deve ser daquele jeito. Será que você vai conduzir a sua família com um achismo? É um risco que você está correndo. E eu digo claramente que se você correr esse risco, você está andando pelo caminho largo e não pelo caminho estreito. Porque ser líder não é fácil. E Pedro coloca muito claramente, olha, eu entendo. Por que Pedro se coloca na posição de presbítero? Ele está dizendo aqui, olha, eu entendo as dificuldades que nós enfrentamos por sermos líderes. Os sofrimentos, muitas vezes o fato de você ser rejeitado porque você está fazendo a coisa certa, está caminhando pelos caminhos do Senhor. As pessoas, é melhor não ficar perto dele não, ou dela, porque ele é o certo, ela é a certa. E muitas vezes nós, quando procuramos andar de forma correta nos caminhos do Senhor, uma boa parte da nossa caminhada cristã é sozinha. Já tem aquela passagem, aquele texto que nós inclusive estudamos em uma das sextas-feiras de estudos bíblicos virtuais, que os santos andam só. Um texto do A.W. Tozer. Quanto mais perto de Deus você estiver, muitas vezes você vai estar mais longe das pessoas. Porque nem todo mundo tem a mesma disposição para buscar intimidade com Deus. E o Paulo ainda fortalece essa questão da orientação em Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao 15, quando ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui fica muito claro qual é o objetivo da liderança cristã: a edificação da igreja. Esse é o objetivo. Edificação da igreja até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que todos alcancemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo da orientação da igreja.
Por que nós devemos orientar? Para que essas pessoas não sejam levadas por qualquer vento de doutrinas, enganadas por homens espertos que estão atrás simplesmente de lucro. Então essa questão aqui, o Pedro ele coloca muito claro qual é a função. Pastoreie o rebanho de Deus. De que forma? E aí do verso 2 ao 4 ele vai dizer a forma como nós devemos pastorear o rebanho de Deus. Não por obrigação, mas de livre vontade. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém deve assumir um cargo de liderança por obrigação. Ninguém deve ser obrigado a assumir a liderança de qualquer coisa dentro da igreja. Deve ser uma escolha, algo que você vai buscar no Senhor e o Senhor confirma no seu coração e aí você assume. Do contrário, pessoas que assumem posições de liderança dentro da igreja por obrigação tendem a agir de forma desleixada, preguiçosa e negligenciar fundamentos básicos da palavra. Quando você faz alguma coisa por obrigação, você gosta de fazer alguma coisa por obrigação? Ninguém gosta, não é verdade? No seu trabalho você faz alguma coisa que você não gosta, porque se você não fizer, você vai ser mandado embora. E mesmo assim você faz de bom grado, né? Você não gosta, mas você faz com um sorrisinho, porque tem que agradar o chefe, a chefe e tal. Aí no reino você quer chegar, já que ninguém vai assumir, eu assumo, vai. Só para não deixar vago, é melhor deixar vago do que ter alguém desse jeito assumindo por obrigação. Só que você também tem que tomar cuidado com outra questão. A de nunca querer assumir responsabilidade nenhuma no reino. Porque é muito fácil também eu chegar aqui e falar assim, não, eu só quero vir, não quero responsabilidade. Eu quero vir, sentar, vir quando eu quiser, sentar aonde eu quiser, ouvir aquilo que me agrada, e se não me agradar, eu fecho meus ouvidos aqui, finjo que não é comigo, e continuar vivendo a minha vida sem interferência do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão assim dentro da igreja. Não querem compromisso, não querem responsabilidade, não querem cargos de liderança na igreja. Por quê? Não, porque se eu tiver cargo de liderança, eu vou ter que ter reunião, eu vou ter que buscar ao Senhor mais para poder alimentar aqueles que estão sob meu cuidado. Então eu não quero. Então esse é um outro perigo. É o perigo de você assumir por obrigação e o perigo de não assumir por preguiça, negligência. E Ezequiel 34, a palavra do Senhor, o capítulo 34 é uma descrição de pessoas, pastores, no caso ele coloca ali, de líderes que assumem, mas que estão interessados em outras coisas. Eles apacentam a si mesmos, eles não cuidam da ovelha, ele cuida de si mesmo. Eles usam a lã da ovelha para cuidar de si mesmo e não estão nem aí com a ovelha, não cuida, não alimenta, não trata, despreza a ovelha. São pastores que não fortaleciam aquelas ovelhas que estavam fracas, não ajudavam aquelas que estavam doentes, não traziam para o caminho aquelas que estavam desviadas. E o Senhor tem uma grande orientação ali em termos de repreensão para esse tipo de liderança. A segunda forma como nós devemos pastorear o rebanho de Deus, não por ganância, mas pelo desejo de servir. A igreja não é uma empresa, irmãos. Igreja não é empresa. Igreja não existe para enriquecer líderes, pastores ou quem quer que seja. E infelizmente hoje a igreja, muitas pessoas tratam a igreja como se fosse uma empresa mesmo, e tem lá o presidente, vice-presidente, esses caras têm que ganhar muito dinheiro, e aí estabelecem metas que devem ser cumpridas e assumidas. Olha, se você não cumprir tal meta, você está fora, eu coloco outra pessoa no seu lugar que vai alcançar determinadas metas. Irmãos, a gente chega ao absurdo de ver pessoas
colocando igreja inteira à venda nos classificados do jornal. Pessoa fala, igreja com tantos membros, com equipamento de som, com não sei o que, tarará, tarará, com liderança já estabelecida, precisa de um pastor para ganhar tal. E aí eu me pergunto, né? Como é que funciona um lugar desse? É como se eu pegasse a nossa igreja aqui e falasse, olha, botar no classificado a igreja com tantos membros, tem aqui tantos líderes e tal, e nós estamos procurando um pastor para poder conduzir essa, sei lá, empresa, né? Porque quando vai para os classificados, eu não consigo enxergar uma igreja que está nos classificados. A palavra do Senhor é muito clara, né? Por isso que nós precisamos entender que a motivação do nosso ministério, do nosso serviço ao Senhor, precisa estar fundamentado naquela resposta de Pedro. Lá em João, no capítulo 21, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E aí troca o nome do Pedro pelo seu. Agora quem for Pedro, continua Pedro, né? Aí você põe o seu nome lá, fulano, você me ama? Jesus está te perguntando isso hoje. Você me ama? Qual é a sua resposta? Eu não sei, eu sei a minha. E aí Jesus me diz, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, cuida do rebanho. Todos nós somos chamados a isso, queridos. E aí a gente cai muitas vezes naquela, então se aí o não é empresa, pastor não tem que ser receber rios de dinheiro, mas a palavra é muito clara também, porque ela diz que o pastor ele deve receber um salário digno. Muitas passagens, eu tenho aqui 1 Coríntios 9, 1, 14, 2 Coríntios 11, verso 8 e 9, o verso 12, versículo 13, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, são passagens que ele vai falar sobre essa questão. De que o pastor ele deve, sim, aquele que se afadiga na ministração da palavra, ele deve receber um salário digno. Por quê? Porque ele precisa buscar o Senhor. Ele precisa trabalhar com aquelas questões que a gente falou, com cuidado, proteção, condução, disciplina, orientação e muito mais. Porque o líder é aquele que está à frente, irmãos, ele precisa se concentrar em buscar essas questões para nós. E Paulo, ainda lá em 1 Timóteo 6, do verso 9 e 10, ele diz, o que é proibido não é o desejo a ter remuneração, né, irmãos? Uma remuneração justa, mas é o amor ao dinheiro. Não tem problema em você querer uma remuneração justa, o problema é seu coração está no dinheiro. E ele diz o quê? Os que querem ficar ricos caem na tentação, e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então quando ele fala que nós devemos pastorear o rebanho do Senhor, não por ganância, mas pelo desejo de servir, Jesus nos ensinou que a liderança ela é fundamentada no serviço. Quando vemos João 13, quando ele pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, ele estabelece ali que o ministério é serviço, irmão. Você quer ser grande? Então sirva a todos. Você quer ser reconhecido? Então sirva como um escravo, faz o serviço que ninguém quer fazer. Foi o que Jesus fez naquele momento. Ninguém queria lavar os pés uns dos outros, pois ele foi. Sendo mestre e senhor, ele pegou uma toalha e uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, sem fazer separação de ninguém. Ele lavou pés do discípulo que ia trair, do discípulo que ia negar, de todos os que iam abandonar, daquele que ia duvidar. Lavou os pés de todos da mesma forma. E a última questão que ele coloca, não como dominadores, mas como exemplos. Não devemos usar de forma errada a autoridade que nós recebemos de Deus por meio do Espírito Santo para dominar, para manipular, para extorquir as ovelhas. Mas nós devemos usar essa autoridade como exemplos. Assim como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Porque eu vejo muitas vezes a pessoa fala assim: olha, irmão, não olha para mim não, olha para Jesus, porque se olhar para mim está perdido. E aí eu olho para Paulo, Paulo falando: olha para mim, faz o que eu faço, porque eu estou indo para Jesus. Se você andar nos caminhos que eu estou caminhando, você vai chegar em Jesus. E o que eu vejo são pais que olham para o filho e falam assim: ah, filho, não olha para o pai não, vai por aqui, continua fazendo isso aqui, ou faz desse jeito, não faz igual o pai não. Ué, eu vejo irmãos às vezes na igreja e falam assim: ah, irmão, não olha para mim não, que eu sou pecador. Todos somos pecadores, todos somos. Mas a natureza pecaminosa não é uma desculpa para eu viver em pecado. Uma vez que eu fui alcançado por Jesus, o pecado é um acidente na minha caminhada. Você acha que o Paulo não pecava? Pecava, mas era um acidente, ao qual ele se arrependia e voltava para o caminho do Senhor, porque ele é a habitação do Espírito Santo. E quando nós somos a habitação do Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito, ele nos incomoda. Opa, isso que você falou não condiz mais com a sua vida atual, condiz com a vida antiga, aquela antiga de sujeira, de pensamentos errados e caminhos errados, de podridão que você vivia. Hoje não, hoje já não cabe mais isso. Eu vejo tantos meninos aí procurando ser igual o Neymar, velho. Não acredito nesse negócio. Ah, porque o Neymar Olha para Jesus, cara. Olha para o teu pastor, olha para a liderança da tua igreja, para o líder dos jovens. Olha para essa galera. Não fica procurando modelo no mundo. Olha para a história da igreja. Tem tantos homens e mulheres que servem como exemplos para nós. Procure no lugar certo que você vai encontrar. Agora, se você procurar no lugar errado, dificilmente você vai chegar no lugar certo, né? É igual o irmão estou procurando uma namorada, pastor. Aonde, irmão? Estou na balada. Ué, você vai procurar na balada uma mulher para você casar? Você está precisando ler a Bíblia. Então a gente precisa ter muito cuidado com as decisões que a gente toma, e nós, como mais velhos, como os líderes, nós somos exemplos para os mais novos. Por mais que você diga assim: ah, mas eu não quero liderança, eu não quero ser líder. Não importa, irmão. Sempre vai ter alguém olhando para você. E quando você pisar no lugar errado, a pessoa vai pisar também. E a responsabilidade é sua. Conselho fácil para os líderes, para os mais velhos? Não, né? Foi só o começo. E agora ele muda. Ele vai falar para os jovens. Aos jovens ele dá uma ordem quanto à sua postura. Você vê que assim, ele falou muita coisa para a liderança, para os mais velhos. Para os jovens ele diz uma única coisa: sujeitem-se, submetam-se, obedeçam aos mais velhos. Essa é a orientação que ele dá para os mais jovens. Não sei se você se recorda, mas nós vimos um pouco atrás, no capítulo 2, verso 3 a 17, ele deu uma orientação para os santos se submeterem às autoridades. Do capítulo 2, verso 18 ao 25, ele orientou que os escravos se submetessem aos seus senhores, ou funcionários aos seus patrões, né? E do capítulo 3, verso 1 ao 6, ele diz às esposas para serem submissas aos maridos, não foi? E aí a gente ficou naquela, tá, mas e os filhos? Porque o Paulo lá em Efésios, ele vai falar, ele fala do marido, fala da esposa, fala do servo e fala do filho. O Pedro ele não tinha falado nada dos filhos, porque ele encara aqui, ele pega essa questão dos filhos e ele traz para nós essa questão de sujeição, de submissão, em mansidão, não apenas à liderança dos presbíteros, mas a todas as pessoas que são mais velhas. Ele não traz uma submissão apenas aos pais,
mas também aos pastores, que são instituídos como autoridade na vida deles, como os líderes da igreja, que são instituídos como autoridade na vida dos mais jovens. Ele fala sobre a submissão às autoridades governamentais, então ele coloca aqui os mais jovens submetendo a qualquer um que seja dos mais velhos. Tanto que nós precisamos observar que dentro da igreja, muitas vezes nós temos um problema, um conflito de gerações. O Pedro está falando aqui do que? Desse problema que estava acontecendo na igreja, dos mais velhos, da liderança com os mais jovens. Porque existia um conflito de gerações ali, aonde os mais antigos queriam permanecer em tradições mais antigas, e os mais novos queriam colocar coisas mais inovadoras, mais jovens, E aí dava aquele conflito, aquela briga. E Pedro está estabelecendo, olha, não deve haver conflito de gerações no reino de Deus. Isso não deve acontecer na casa do Senhor. Porque os mais velhos devem ser exemplos, instruir, orientar, cuidar, proteger, apacentar os mais novos. E os mais novos precisam se submeter, honrando os mais velhos. E quando a gente fala nessa questão de submeter-se, irmãos, de honrar, quando ele coloca isso aqui, ele estabelece, ele vai buscar lá em Êxodo 20, quando existe o quinto mandamento que diz para honrar pai e mãe. A palavra usada ali, que foi traduzida para honrar pai e mãe, na realidade é uma palavra que está sendo estendida aos mais velhos. Não honrar apenas pai e mãe, mas também aos mais velhos, aqueles que têm maior idade ou experiência do que você. Isso é um mandamento do Senhor, honrar pai e mãe, honrar os mais velhos. E como é que a gente faz para honrar, Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que a gente faz isso? Principalmente os jovens, porque fala a orientação para o marido, ele tem que amar a esposa ao ponto de dar a sua vida por ela, E tratar ela como uma parte mais frágil, conforme Pedro, porque senão as nossas orações como homens serão impedidas diante de Deus. A esposa precisa se submeter ao marido, procurando cuidar principalmente do seu coração e da sua mente, não apenas de coisas externas, como cabelo, brinco, maquiagem. Mas e o filho? Ele diz lá, honre o pai e a mãe, ou honre os mais velhos. Como que a gente honra os mais velhos? E aí quando eu falo de jovens, por exemplo, eu posso pegar um exemplo aqui do meu irmão Abençoir, honrando o meu irmão Sebastião. O irmão Sebastião precisou fazer a cirurgia do olho, por 2 vezes, um em cada olho, e o jovem Abençoir abençoou a vida do irmão, honrou esse irmão. Não é? Porque o irmão Sebastião tem um pouco mais de experiência de vida do que o irmão Abençoir. Então, nessa relação, o jovem é o irmão Abençoir. Porque quando a gente fala jovem, você só está pensando nos adolescentes, nas crianças, não é verdade? Não. A questão é você olhar para cima e para baixo, e para os iguais. Na minha idade, eu tenho pessoas que são mais velhas do que eu, tenho pessoas que estão na mesma idade do que eu, e tem pessoas que são mais novas. E esse problema, essa dificuldade, às vezes a pessoa fala, mas então como é que eu faço, pastor? Então se eu como mais novo, eu posso chamar a atenção de determinado irmão ou irmã, eu posso puxar a orelha? Aí, eu fui lá no apóstolo Paulo, que ele foi muito mais preciso nessa questão do que o nosso irmão Pedro. 1 Timóteo capítulo 5, do verso 1 ao 3. Ele mostra para a gente como é que a gente age nessa questão, nessa relação, Porque às vezes, irmãos, por exemplo, às vezes eu vou ter que aconselhar alguém que tem de casamento o que eu tenho de idade. E aí eu falo, como é que eu, tendo essa idade e a pessoa tem a minha idade só de casado, como é que eu consigo orientar essa pessoa? É graça. É buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor para poder aconselhar. Não vem de mim, vem do Senhor. E o Timóteo era um jovem que estava dentro de uma igreja onde tinham muitos conflitos de idade. E o fato dele ser jovem trazia conflitos, porque ele às vezes tinha que exortar irmãos mais velhos. E como tratar os mais velhos, como tratar os mais novos, como tratar as mulheres e tal. E o Paulo fala para nós, olha,
Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Trate os jovens como os irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. E assim ele estabelece o relacionamento para que não haja esses conflitos dentro da casa do Senhor. Porque em muitas relações tem horas que você vai ser o jovem e horas que você vai ser o idoso. Eu, em algumas relações com os jovens, eu sou o idoso. Eu sou o mais velho, que ele fala aqui. E em relações com outros irmãos, presbíteros, diáconos aqui, eu sou o mais novo. E eu tenho que saber como me comportar. Como que eu faço para honrar esses irmãos que são mais velhos do que eu, ou que têm mais experiência de vida do que eu? Quando eu falo mais velhos é de idade, né? E quando a gente fala de experientes é de vida. Como é que a gente faz para honrar essas pessoas? Primeira questão para a gente honrar, a gente precisa servir e cuidar dessas pessoas que, como jovens, né, nós precisamos servir e cuidar dos mais experientes ou dos mais velhos. À medida que o tempo passa, essas pessoas precisam de necessidades diferentes, porque o tempo vai afetando o corpo, vai afetando a vida. E uma das formas, às vezes, de você honrar uma pessoa mais velha que você, é você pegar um fim de tarde e tomar um café na casa dele, ou na casa dela. Fala, irmão, olha, eu estou indo aí, estou passando aqui na padaria, faz um café que eu estou indo tomar um café contigo aí. Porque à medida que o tempo vai passando, muitos deles vão ficando sozinhos, sentindo necessidade de conversar com alguém. E você, sendo mais jovem, você pode honrar essa pessoa num simples ato de tomar um café da tarde com ele, fazer uma visita para orar com ele, com ela. Alguns outros irmãos podem ter necessidade de locomoção, né? De repente, poxa, eu tenho idade, já não consigo mais dirigir porque eu não enxergo direito. Você pode se prontificar a conduzir, a dirigir para esse irmão, para essa irmã, ajudar ele a ir no mercado, a ir numa feira. São formas que a gente tem de cuidar e de honrar essas pessoas, irmãos. Outra questão, para honrar os mais velhos, respeitar e ouvi-los. Respeitar cada um deles, ouvir as suas posições, ouvir aquilo que eles querem falar. Eles precisam às vezes conversar com alguém. E você, quando você se coloca na posição de ouvinte, você está servindo, respeitando, não batendo discussões, né? Tendo discussões não, você ouve, acolhe aquilo que aquela pessoa está falando com você, respeita a opinião dele, a vontade dele, até o ponto em que essa vontade não coloque a vida dele ou dela em risco, não é verdade? Porque às vezes nós temos idosos que tem, eu quero fazer tal coisa. Não, irmão, mas não é prudente a gente fazer isso. Mas com todo cuidado, com toda a educação, com toda a gentileza, respeitando as limitações de cada um deles e as suas dificuldades. E a outra forma de honrar os mais velhos é valorizar e aprender com eles, irmãos. É muito importante a gente valorizar os mais velhos. Valorize os seus pais, valorize os seus líderes, valorize as pessoas que têm mais experiência de vida do que você. Ouça o conselho que eles te dão muitas vezes, porque muitas pessoas que têm uma experiência de vida maior do que a nossa nos ajudam a evitar caminhos e sofrimentos desnecessários na nossa caminhada. Olha, meu filho, não faça isso, não vá por este caminho, porque esse caminho, olha, eu já andei por aqui, ele não é bom. E aí é onde entra o conflito, né? Porque o jovem, ele acha que ele pode tudo, ele é o que sabe mais, ele é o mais inteligente, e os conselhos do mais velho é coisa antiga. Isso é coisa de gente quadrada. O mundo mudou, as coisas estão diferentes, mas existem coisas que não mudam, irmãos. A obediência ao Senhor, ela não muda. A ordem do Senhor de honrar os mais velhos não muda.
O Deus que nós servimos, ele não muda, e a sua palavra também não. Então nós precisamos aprender essas coisas. São conselhos que o apóstolo Pedro nos dá para que nós tenhamos paz nos nossos relacionamentos, na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer relacionamento com os mais jovens, com os mais velhos, com aqueles de mesma idade. Então, de forma prática, guarda o texto que eu falei para vocês. Se você tem dúvida de como agir nas relações, 1 Timóteo 5, verso 1 ao 3. É a orientação do Paulo de como que a gente age, né? Se eu sou mais novo, como é que eu vou agir com os mais velhos, com aqueles de mesma idade, com aqueles de sexo diferente, de mesmo sexo e com os mais novos? São orientações dele para nos ajudar nisso. E guarda essas questões que o Pedro colocou para a gente aqui, porque de forma prática, para a nossa vida, enquanto mais velhos ou enquanto líderes, nós temos um chamado para cuidar, para proteger, para conduzir, para disciplinar e orientar o rebanho do Senhor, que inclusive se torna nosso primeiro rebanho, a nossa casa. Então, a partir da nossa casa, nós temos como mais velhos cuidar, proteger, conduzir, disciplinar, orientar. Como? Como que a gente vai fazer isso? Por amor a Cristo, pelo desejo de servir e sendo exemplos. Você precisa ser exemplo para sua esposa de um bom cristão. Você precisa ser exemplo para o seu marido de uma boa cristã. Vocês precisam ser exemplos para os seus filhos de bons pais cristãos. E filhos precisam olhar para os seus pais, obedecer e submeter a eles. E na forma prática, enquanto mais novos ou jovens, nós temos o dever de nos submeter, de nos sujeitarmos e de obedecermos aos mais velhos. Como? Dessa forma que eu falei agora, honrando eles através do serviço, do cuidado, do respeito, do ouvir o outro, de valorizar e de aprender com eles. Esses são os dois primeiros conselhos do apóstolo Pedro para uma igreja que estava em conflito. Ele aconselha os líderes e ele aconselha os jovens. Na semana que vem nós vamos falar do terceiro conselho dele, que é para todos, que vai ser a segunda parte dessa ministração. Amém, queridos? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento. Se essa palavra falou com você de algum jeito, de alguma forma, se você se sentiu tocado pela palavra nessa manhã, fala ao Senhor, diz para Ele das suas limitações. De repente você é uma dessas pessoas que tem dificuldade, enquanto jovens, de obedecer, de se submeter a uma liderança. Talvez você tenha dificuldade de ser disciplinado pelos seus líderes, porque você acha que você pode tudo, que você pode ir a qualquer lugar, fazer o que quiser. E por isso eu te dei esse exemplo que a Bíblia traz para nós hoje como o exemplo do pastor e do rebanho, que é uma das formas como Deus coloca a interação entre os copastores de Cristo e a igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem estendido a nós o teu amor, a tua graça e a tua infinita misericórdia. Muitas vezes o nosso coração duro não permite que nós venhamos a nos submeter às orientações da tua palavra, e talvez até ouvindo essa mensagem hoje o nosso coração tenha se endurecido, Deus. Mas que em nome de Jesus, o teu Espírito que é santo, que é poderoso e que habita em cada um de nós, ele possa tratar conosco, possa quebrantar o nosso coração, possa trazer uma contrição ao nosso coração e à nossa alma,
a fim de que nós possamos realmente, Senhor, sermos exemplos àqueles que olham para nós. Assim como o apóstolo Paulo disse: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós possamos também fazer isso. Que nós possamos buscar uma vida de retidão, de santidade, de intimidade com o Senhor, para refletir Cristo nos nossos relacionamentos, para que não existam conflitos grandes que venham a trazer separações no corpo de Cristo, mas que esses conflitos sejam resolvidos à luz de Cristo e à sombra da cruz, para que o teu nome seja glorificado, para que nós possamos entender que o Senhor nos chama a colocar sempre o nosso irmão acima de nós mesmos, como uma forma de serviço, de cuidado e de paz. Te agradecemos pelos conselhos que o apóstolo Pedro nos trouxe hoje, conselhos de paz em nossos relacionamentos, coisas que o apóstolo Paulo também diz que no que depender de nós, tenham paz com todos. Que em nome de Jesus, Senhor, o teu Espírito que é santo, ele possa trazer o verdadeiro entendimento e compreensão àqueles que não compreenderam essa palavra nessa manhã, da forma como o Senhor quer que ela seja compreendida, porque nós sabemos que o Senhor tem o seu jeito, a sua forma, o seu tempo para falar, para agir, para interagir com cada um de nós, de acordo com as nossas limitações, de acordo com as nossas necessidades. Então é no poder do Espírito Santo, Pai, que eu clamo ao Senhor que fale aos meus irmãos, que traga iluminação de entendimento, de compreensão, se porventura algo que foi dito aqui não foi compreendido corretamente pelos seus corações, pelas suas mentes, a fim de que haja quebrantamento, que haja busca, que haja mudança, porque quando nós recebemos um conselho, como este que nós recebemos aqui, olhamos para a nossa vida, nós precisamos comparar, bem, a palavra me diz A e eu estou fazendo B, e eu tenho que decidir se eu vou continuar fazendo B mesmo sabendo que é errado, ou se eu vou abandonar o B e fazer o A, que seria o correto. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre cada um de nós, nessa manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.